Capítulo 320.000 de Sérgio Alpendre contra a tecnologia. Este vídeo eu já gravei antes, mas o notebook estava muito ruim e saiu tudo pipocado, tudo robótico, estava insuportável, não dava para ver nem ouvir. Então eu joguei fora e vou fazer um outro depois de ter formatado o notebook. Claro que eu salvei tudo num HD externo, formatei, tive que baixar tudo de novo, os programas, pegar o Windows do site da Microsoft, é, configurar tudo ao meu gosto. É um saco fazer tudo isso, mas aos poucos eu vou deixando do jeito que eu gosto. O computador de novo, ele ainda está meio esquisito. Mas esse vídeo, a ideia desse vídeo é fazer um vídeo coringa, que não vai ser semanal, vai ser a hora que der na telha, porque a proposta é toda quarta uma lista, geralmente de cinema, tá? A não ser que eu mude no futuro, e todo sábado uma dica de cinema, né? E um vídeo extra que pode sair na segunda, pode sair na terça, pode sair na quinta, na sexta, no domingo, qualquer outro dia, sobre futebol, música, principalmente música, e até sobre cinema, né? Sobre cinema também, e até aqueles meus vídeos triplos com vários assuntos. Então fiquem preparados. Isso é para vocês seguirem o canal. Então esse vídeo é sobre os melhores, os meus 20 preferidos de 1986. E a proposta não é como eu fiz tempos atrás no blog. Eu fiz duas listas grandes tempos atrás, de 77 e 83. Deu bastante trabalho porque eu reouvi um monte de coisa, ouvi várias coisas que eu não conhecia e ainda assim ficou muita coisa de fora. Então isso me frustrou um pouco, porque eu tive um baita trabalho e ainda assim ficou coisa, sabe? Então, se não é para fazer uma pesquisa muito ampla, eu prefiro fazer uma coisa mais de brincadeira mesmo, de lembrança. Bati os olhos ali no Rate Your Music, no Album of the Year, fui pegando os discos ali, o que eu lembrava, o que eu achava melhor ali conforme o dia. No dia que eu fiz o primeiro vídeo, teve coisas diferentes que eu coloquei de hoje. Hoje eu falei, não, mas esse disco eu gosto mais, deixa eu colocar esse. Então, isso muda, dependendo do dia, muda. E claro, eu não pus todos que eu gosto, obviamente. Se eu pusesse todos que eu gosto, ia dar mais de 1.000 aqui. Tem muita coisa legal em 86, né? 1986 é um ano que eu comprava muito disco, recebia mesada, ia nas galerias, no centro, nos sebos, e em outros sebos também. Tinha 17 anos, vasculhava a cidade atrás de sebos de disco, comprava muita coisa de oferta, né? A mesada não era longa, tal, não era grande. Era uma mesada. Eu trabalhava com meu pai, na verdade, né, na papelaria. E acho que eu já contei essa história. E eu chamo de mesada, mas era um salário ali do meu trabalho. Mas eu gastava praticamente tudo em dia. Eu morava com meus pais, uns 17 anos ali, enfim. Saídas à noite, saída com amigos, assim, não era uma coisa muito cara na época. Eu não tinha carro e tal, então não era uma coisa dispendiosa, assim. Então gastei muito com discos naquela época. Hoje, o que eu gasto em livros hoje nem tanto, gastei mais já. Hoje estou segurando um pouco porque a situação não tá fácil. Mas na época que eu tava com bolsa, que tinha mais trabalho e tal, eu gastei muito com livro. Agora também não tem nenhum de guardar livro, né? Então não preciso comprar tanto assim. Mas eu comprava muito disco. Depois montei a loja com os discos, com a minha coleção de discos. Então valeu a pena comprar tanto disco assim. Meu pai reclamava tal, mas valeu a pena. Então vamos lá. Vou nomear, eu vou imitar o Gastão, tá? O Gastão lá do Casa Gastão, é o apresentador, ex-apresentador da MTV.
É meu amigo, eu não sei se ele lembra de mim, mas uma vez eu encontrei com ele, ele, Sérgio, não sei o que lá. Foi super bacana, então ele lembrou naquela época, eu não sei se hoje ele lembra, mas ele foi é um cara muito gente fina e eu vou imitar os vídeos dele que ele faz de. Claro que o meu gosto é menos roqueiro que o dele, é menos heavy metal que o dele. O dele é bem heavy metal e punk, né? O meu é um pouco menos. O meu, eu acho que não é, não vou falar black music, porque anos 80 pra mim a black music ainda tava, o rap ainda tava, enfim, se achando ali, que vai começar mais no final dos anos 80, mas os anos 70 é muito black music, muito progressivo, e nos anos 80 eu diria que é muito techno pop, synth pop, né, pós-punk, então essa é a minha praia, né? Mas eu gosto de muita coisa, gosto de jazz, gosto de MPB, gosto de coisa pra caramba. Curiosamente não tem disco de MPB, olha. Depende, passei por alguns que eu gosto tal, mas os que eu gosto só não entraram, tá? Tem muito disco que eu não vou citar aqui, mas eu gosto bastante, tá? Ou tem disco que eu não vou citar porque eu não lembrei, não passei por ele. E tem disco que eu não vou citar porque eu só gosto, mas não para entrar na lista. Então, primeiro, imitando o Gastão, alguns discos que eu queria destacar antes de fazer o meu top 20, tá? E o meu top 20 vai ser em ordem crescente de gosto, do 20º ao primeiro, tá bom? Então, citando alguns, vai. Uma coletânea The Incredible Beat of Soweto, saiu em 1986 e é lindíssima, muito legal. Claro que como coletânea de vários artistas é variada, né? Mas é muito bacana de ouvir, a maioria das coisas ali são muito valiosas. Poderia estar nos top 20 aqui, eu não gosto muito de colocar coletânea, então eu deixei aqui nas menções. Outra coletânea, é a última que eu vou falar. The Pink Opaque, uma coletânea dos Cocteau Twins. Essa tem um especial, porque é uma coletânea de EPs, né? Ela não é uma coletânea de faixas que saem em disco, não. Acho que são 2 ou 3 EPs ali que eles fundiram num LP. Mais ou menos como o Church fez com o Remote Luxury, né? Que é uma união do EP Remote Luxury com o EP Persia, né? Os dois de 84. E eles lançaram um LP com o nome Remote Luxury, que é maravilhoso, porque os dois EPs são maravilhosos. E essa fase do Cocteau Twins é excelente. Esse disco saiu em 85 nos Estados Unidos, mas como Cocteau Twins é uma banda britânica e a gravadora deles oficial é a 4AD, saiu em janeiro de 1986 pela 4AD, eu considerei a data oficial então 86, tá? Que é a data que está no Rate Your Music também, e se não me engano no Album of the Year. Então The Pink Opaque seria uma outra menção. Outra menção que eu gostaria de falar aqui, Fun at the Funeral, é um disco muito divertido, muito legal do Justice of Destiny. Fazem uma espécie de metal gótico pop. É muito hard rock, assim, é muito legal, assim, muito legal mesmo. É o que o Gene Loves Jezebel, que eu até acho legal, tem umas músicas bacanas, mas é o que eles sempre quiseram ser e nunca conseguiram, é fazer um disco tão bom com esse Fun at the Funeral. Acho um baita disco, né, do Jesters of Destiny. Dig in That Grave. Ouçam essa música no YouTube e me agradeçam, é muito legal. E aí vai entrar uma farofinha, né? Porque eu gosto, Ninguém é de Ferro. Night Songs, o primeiro do Cinderella. Grande disco, gosto muito dos 4 discos do Cinderella. Até o Steel Climbing eu acho legal também pra caramba. Às vezes o vocal do Tom Johnston me irrita um pouco, muito esganiçado, mas eu gosto do Cinderella. Essa Morning Time do Iron Maiden, mas eu tenho a política de não colocar no top 20 discos que eu gosto muito mais de uma banda que já lançou discos muito melhores, né? Ou pelo menos melhores, vários discos melhores. Então é o caso do Iron Maiden. Some Morning Time é bem legal, gosto bastante, mas todos que eles lançaram antes são melhores. Talvez só o The Number equivale aí ao Some Morning Time. Os outros todos são melhores. Então são 4 discos melhores, claramente melhores que o Some Morning Time.
aí não dá para colocar, né, no top 20, mas segue como uma menção porque eu gosto bastante do disco. O disco 4 estrelas é um disco que eu gosto bastante. Alexander the Great vale muito a pena. The Dark, o segundo do Metal Church, só perde para o primeiro entre os discos do Metal Church, porque o primeiro é bom pra caramba. Raining Blood, o terceiro LP do Slayer. Eu confesso que eu não sou tão fã assim do Raining Blood, eu gosto muito. É claro, uma ferocidade ali, tem 28 minutos de porrada e velocidade, mas eu gosto mais da cadência do Hell Awaits e da crueza, daquela crueza meio amadora do primeiro disco, né? O Show No Mercy. E até do EP Halt in the Capel. Eu acho esses três, os dois LPs e o EP, mas me falam mais, pelo menos. Eu gosto mais desse Slayer do começo, assim. Mas o Raining Blood é bem legal, claro, um baita disco e tal. Peace Sells But Who's Buying, continuando no metal, né? O Megadeth, com seu segundo LP. Não é o melhor também do Megadeth, mas é bem legal ainda assim. Eternal Devastation, aí é o melhor do Destruction, para mim é o que eles fizeram de melhor, mais trabalhado, tal, umas músicas longas ali, com algumas passagens mais lentas, mais climáticas. Eu acho bem bonito esse disco, bem bonito, não dá para falar de um disco porrada desses, mas é um disco bem legal. Antes do fim do Dorsal Atlântica, grande Carlos Lopes, o Carlos Vândalo, é um cara super gente boa, assim, não conheci, mas de ver ele falar, de ouvir ele falar e tal. E amigos conhecem ele, super gente boa, cara super politizado, super decente. Típicos metálicos do Doom, banda de Doom, Candlemass, esses filhotes de Black Sabbath, eu gosto quase todos. Podia colocar o Saint Vitus também, mas eu acho que o Doom está muito bem representado aqui pelo Candlemass. Fatal Portrait é o disco de estreia do King Diamond, gosto muito também, é disparado o melhor disco do King Diamond. Todo mundo, quando saiu, todo mundo achou, pá, o disco solo do King Diamond, vocalista do Merciful Fate, né? Mas não, era um disco de uma banda. Ele lançou a banda King Diamond ali, uma banda que ia correr em paralelo com o Merciful Fate. Se quiserem considerar também um disco, uma carreira solo, também, enfim, eu já ouvi falar que não, já me corrigiram e tal. Mas eu acho que dá para considerar os dois. Uma banda chamada Damien Thorn lançou o disco The Sign of the Jackal. Eu achava bem legal esse disco, até que o meu disco, a minha cópia pegou sol e ficou empenada. Aí não dava mais para escutar, a agulha escorria assim, horrível. Mas eu gostava de escutar esse disco na época que saiu. Ele é de 86, mas eu acho que saiu um pouco depois no Brasil, acho que 80. Não, deve ter saído em 86. Eu parei com metal depois, nos 87 eu já não ouvia mais metal, então deve ter saído em 86 mesmo. Eu voltei a ouvir metal nos anos 90, quando comecei a trabalhar na Nuvem 9, né? Aí tomei contato com um monte de coisa que eu ouvia quando era moleque, e aí, nossa, foi uma, uma coisa muito legal, porque foi uma sessão nostalgia, ali, um túnel do tempo que eu fiz. Voltei a ouvir Anvil, Riot, Raven, e muitas coisas legais. Doomsday for the Deceiver é o disco do Flotsam Jetsam, a banda de onde saiu o Jason Newsted, e encerrando esse grupinho heavy metal, The Deluge, o disco, acho que é o quinto, se eu não me engano, quinto ou sexto disco do Manila Road, uma banda que, se não me engano, também é de Wichita, é do centro dos Estados Unidos ali, uma banda bem podreira, que eu acho bem legal, é podreira, mas ao mesmo tempo tem umas músicas assim climáticas também. Então acho bem legal o The Deluge e o Open the Gate são os dois grandes discos do Manila Road. Eu lembro que um cliente da loja, quando eu tinha loja, né, depois de trabalhar no Renove, eu montei minha própria loja, eu e meu irmão. E um cara, um cliente bacana até, ele pediu para escutar um disco do Manila Road, eu acho que não era um desses aí não que eu falei, era um, não sei se era depois ou antes desses. E aí eu tava ouvindo assim e falei, nossa, que coisa ruim. Meu Deus, isso é muito ruim. Mas não falei nada, só pensei. E aí ele falou: Nossa, isso é muito ruim, vou levar.
Ele falou, achei muito legal. Ele levou, mas devia estar colecionando o Manila Road, os outros discos são legais. Esse ele achou muito ruim, mas queria ter na coleção. Eu achei uma coisa bem legal de bolha, como o Bento fala. Bolha é aquele cara fissurado por discos, né? É uma seçãozinha assim de aqui de discos brasileiros. Curiosamente não tem MPB, é incrível, não tinha nenhum de MPB em 86, ou eu passei batido. Vitor Ramil, tem um do Zé Renato que é por aí também, não sei se eu passei batido por eles. Bom, talvez. Vai ter o Sampa Midnight, vai estar lá no top 20, sem querer me adiantar. Mas Cabeça Dinossauro dos Titãs, Vivendo e Não Aprendendo do Ira, Selvagem dos Paralamas, Foxford Osford. Lembra dessa banda, Cabine C? Banda bem legal, né, daquela época. Fellini Só Vive Duas Vezes, todos do Fellini eu acho legal. Dois do Legião Urbana, acho que é o único disco do Legião Urbana que eu digo que é bom. Eu não acho, esse eu forcei barra, eu confesso. Eu não acho bom o suficiente para ter menção aqui, tá? Eu só pretendia mencionar discos quatro estrelas. Mas eu queria pôr uns brasileiros, então eu botei uns três e meio aqui, entre os brasileiros só, tá? Se tiver mais uma forçação de barra, eu aviso, mas entre os brasileiros, que eu saiba, só tenho quase todos, na verdade. Mas eu queria botar alguns brasileiros, só para não ficar sem falar brasileiros, né? Pânico em SP dos Inocentes, o Concreto já rachou do Plebe Rude, ou da Plebe Rude, e o futuro é Vortex dos Replicantes. Acho bem legal esse disco, o futuro é Vortex. Mais pra cima aqui eu também tenho algumas menções legais para fazer, que de um pessoal aqui mais ousado, né? Ousado porque vocês vão entender por quê. Evil, no disco Evil, ou Evil, disco do Sonic Youth, que começa a abertura para uma coisa mais pop, né? Sem deixar de ser aquela coisa agressiva do Sonic Youth, meio Velvet, meio post-punk. Brighter Than a Thousand Suns também tem uma abertura para o pop que era muito comum ali em meados dos anos 80, que é o disco do Killing Joke, que já acompanha e acentua uma abertura para o pop que vinha do anterior Nighttime, né, que é melhor, que é superior. O Brighter Than a Thousand Suns talvez seja o disco mais pop de toda a carreira do Killing Joke. Ainda assim, hoje eu gosto. Na época eu torci o nariz, falei, pô, esse não é o Killing Joke que eu conheço. Mas hoje eu acho legal, hoje eu acho bem bacana. E gosto também do Outside the Gates. Esse eu sempre gostei. Na época já eu gostava. É, fãs torcem o nariz para Outside the Gates. Strange Times é o disco do The Chameleons, se não me engano é o segundo. Pro outro vídeo eu tinha visto isso, segundo ou terceiro, mas para agora eu esqueci. Talvez seja até o primeiro, eu não lembro. Mas é uma banda bem legal, The Chameleons, pós-punk ali, se eu não me engano, britânico. Se não me engano, tá? Throwing Muses, o primeiro disco dos Throwing Muses foi lançado em 1986. É uma banda bem legal, gosto bastante do Throwing Muses. É uma banda com muitos discos bacanas, pelo menos uns quatro discos são fora de série. Real Ramona, aquele Hank Papa que saiu no Brasil. Tem muitos discos bons o Throwing Muses. Acho que pelo menos quatro ou cinco assim, valem muito a pena, incluindo esse primeiro. Agora vem três que são mais ou menos industriais e são dentro da longa lista de bandas industriais que tinha nos anos 80. Eu separei três que eu gostava mais. Assim, desses três são os que eu mais gostei daquele ano. Unacceptable Face of Freedom, do Test Department, banda londrina, banda inglesa de Londres, né? Se eu não me engano, esse é o terceiro disco ou quarto disco deles. É o que eu mais gosto deles, então ele poderia até estar no top 20, mas o top 20 é um lugar concorrido à beça. Skinny Puppy, Mind the Perpetual Intercourse,
O que eu mais gosto do Skinny Puppy é o que vem depois desse aí, mas esse eu escutava muito no carro, quando eu tinha carro e ouvia CD no carro, eu escutava muito Skinny Puppy. Mas esse eu escutei menos, mas eu lembro que é bem legal, gostava bastante também, uma banda canadense, Skinny Puppy. E outra banda é suíça, Cassiber. Cassiber tem um disco chamado Perfect Words, que é inferior aos dois primeiros. O primeiro, principalmente do Cassiber, é muito legal, mas é bem legal ainda. O Cassiber é uma banda difícil, tá? Não é pra toda hora. Tem hora que a gente ouve, puta, não é pra mim, não é pra agora, não é, enfim. Mas se ouvir no momento certo, um som cerebral e tal, ele cai bem. Ele vai muito bem, porque é dessa linha aí do experimental, industrial, uma coisa mais racional, né? Música racional e tal. Meio prog também, rock no position, às vezes, enfim, nessa linha e tal. Falar nisso, talvez tenha coisa de rock no position que eu esqueci de checar, e aí não vai ter nos Rate Your Music da vida. Teria que ver em sites mais específicos. Universo Errou, aquelas bandas todas de Rock No Position, por favor, me perdoem se eu esqueci alguma, porque eu gosto muito, muito mesmo. Só que, enfim, passei batido, não tinha nesses sites que eu chequei, então acabei esquecendo agora que eu lembrei, falando de Rock No Position a propósito do Cassiber. London Zero Hole 4 é o disco dos House Martins, de onde saiu, né, o Fatboy Slim. E de onde vai sair também o cantor ali do Beautiful South. Beautiful South é uma banda bem legal também. Já começa no fim dos anos 80. Ghost of Cain é o disco do New Model Army, que eu gosto bastante também. Acho que é o disco que mais vendeu deles, que tinha First State of America. É um disco bem legal do New Model Army, mas não é o único legal deles. É bem legal a banda. Infected, do Dedé. A banda também que eu gosto bastante do Matt Johnson. Tem aquela Sweet Bird of Truth, baita música, né? Belíssima música politizada, né? O Matt Johnson sempre muito politizado e tal. E o Infected tem a curiosidade de ter nos teclados o cara que depois vai fazer parte do Marillion, né? Steve Hogarth, ele vai. Ele toca em umas duas músicas, tal, não lembro agora. Mas ele toca no, ele participa do disco e depois ele vai ser o vocalista do Marillion no lugar do Fish. A Marília, aliás, não lançou disco em 86, né? Pularam esse ano, lançaram no ano seguinte o Clutching at Straws, que eu acho maravilhoso. A Different Light, salvo engano, é o segundo das Bangles, também acho muito legal. Express, o disco dos Love and Rockets, que tem Candelini Express. É engraçado que eu prefiro o Love and Rockets a Bauhaus, tá? Podem me xingar, mas o Bauhaus eu acho legal. Mas prefiro Love and Rockets e prefiro também Love and Rockets a carreira solo do Peter Murphy, tá? Então é esse disco que tem Candelini Express, eu acho bem legal essa música. O disco não é tão bom quanto o primeiro e o terceiro, né? Se fosse o primeiro e o terceiro estariam no top 20, mas eu não sei se estarão no do ano correspondente, mas estariam se fossem desse ano. O Express não, o Express não tem, não é tão forte. Álbum do PIL, ou PIL, ou Public Image Limited. Eu acho o Clash mil vezes superior aos Sex Pistols, mas eu gosto muito do PIL. Né, mais do que Big Audio Dynamite, ainda que eu goste também do Big Audio Dynamite. O disco deles de 86 quase entrou e quase que eu coloquei aqui como menção. Mas ia ficar uma lista muito longa, eu deixei quieto. A Date with Elvis, do Cramps, banda de psychobilly, que eu acho bem legal. Meu irmão gosta mais que eu, mas eu gosto também. Color of Spring, do Talk Talk. Invisible Silence, do Art of Noise. Voltamos já para um som mais cerebral, né? Podia estar lá em cima com o Cassiber, com tal. Mas o Invisible Silence, o Art of Noise vai um pouco também para o sampler, para o dançante. Então, é legal estar aqui. Eu acho três discos maravilhosos, os três primeiros do Art of Noise. E o melhor é o Who's Afraid of Art of Noise, que é o primeiro. Mas esse aí é o segundo e é bem legal, de fato, Invisible Silence.
Force, da banda A Certain Ratio, é uma banda bem legal também. Acho que esse é o único disco que saiu no Brasil deles, aquela capa meio amarela com umas faixas ali. Acho bem bonito, CD bem bom, funk, punk funk, né? Disco bem legal. Mean Business, do The Firm, a banda do Jimmy Page. Eu não gosto tanto do primeiro LP do The Firm, mas o segundo eu acho bem legal. Acho que eles se azeitaram ali, o Paul Rodgers e o Jimmy Page fazendo uma combinação muito bacana. E tem músicas mais fortes também do que o primeiro disco. Graceland, do Paul Simon, baita disco. Claro que eu gosto muito assim, mas pensando assim, falei, pô, vou colocar, mas pô, tem tanto disco pro top 20. Aí eu fui mais com o coração e coloquei discos que eu escuto mais, que me davam mais vontade de escutar. Mas é um baita disco, sempre que eu ouço Graceland eu falo, tá descasso, né? Mas não dá tanta vontade de escutar quanto os que estão lá nos 20, então ele ficou aqui na menção. Does Humor Belong in Music, do Frank Zappa. Belíssimo disco também, mas convenhamos, o Frank Zappa tem pelo menos uns 30 melhores que esse, ainda que esse seja muito bom. Press to Play, do Paul McCartney, eu não sou da turma que acha um disco menor, acho Press to Play um baita disco, mas ainda assim, Paul McCartney também tem uma ficha corrida enorme de discos maravilhosos, então não é um Press to Play que eu vou colocar no top 20. A mesma coisa com Peter Hamill, grande gênio do Van der Graaf Generator, lançou em sua carreira solo dois discos em 86, And Close as This, e o que eu acho um pouco melhor do que o And Close as This, o Skin. Mas eu acho dois belos discos do Peter Hamill. Eu acho que dificilmente o Peter Hamill entrava no estúdio para fazer qualquer coisa. Ele sempre saía com algo muito bom. Your Funeral, My Trial, do Nick Cave. Belo disco. Nick Cave também era outro que lançou vários discos muito bons. Mistrial, do Lou Reed. Não é dos melhores do Lou Reed, mas ultimamente eu dei uma chance para ele e cresceu um bocado comigo. Eu acho hoje muito melhor do que achava quando eu conheci. Na época eu só gostava de No Money Down. Hoje eu acho bem mais legal o disco. Parade, do Prince. Também não é dos que eu mais gosto do Prince. Ele tem muitos discos melhores antes e depois, então o Parade, mas ainda assim é muito bom. O Prince é um gênio, então eu coloco o Parade aí também. Raising Hell, do Run DMC, é um disco representando aqui o hip hop, né? Que tá bem fraquinho. O LL Cool J, que é o que eu adoro dessa época, ele lançou o primeiro disco maravilhoso em 85 e depois o segundo, o Bad, só em 87. Aí falhou, faltou esse o LL Cool J, enfim. Então, aliás, a Black Music está subrepresentada em toda a lista, desde as menções até o top 20. Se fosse em 76, o primeiro lugar seria Black Music, ia ter mais uns três. Mas em 86, acho que estava num limbo. Assim, a Black Music estava se modificando e ainda estava tentando encontrar uma nova. Claro, tem muito disco legal, tem muitos discos legais, mas eu não coloquei os discos. Uma forçada de barra que eu coloquei aqui para aumentar a representatividade da Black Music, que eu adoro Black Music, é o Dancing on the Ceiling do Lionel Rich. Eu gosto, mas não gosto tanto quanto os anteriores do Lionel Rich, com os Commodores ou carreira solo. Mas coloquei aqui para aumentar a representatividade da Black Music. E o Tutu, do Miles Davis, que é um disco muito elogiado na época e realmente eu gostava bastante. Faz tempo que eu não escuto, mas eu gosto bastante. On the Beach, do Chris Rea, era bem legal também. Tem discos melhores depois, mas o On the Beach já é bem legal. King of America e Blood and Chocolate, do Elvis Costello, lançou dois discos esse ano. E Bring on the Night, já ficou muito longo, eu vou tentar falar o meu top 20, vamos lá. Em 20º, Liftiba, 17 Re. Esse disco, se eu não me engano, é o segundo do Liftiba. Acho que é o segundo do Liftiba. Liftiba é uma banda legal italiana. Eles têm umas capas horríveis, mas o disco é bem legal, os discos deles. Até tem uma dos anos 90 que parece
sei lá, sertanejo ali com dois cabeludos na capa, ah, meio que dançando assim, parece uma capa de coletânea vagabunda, sabe, de gravadora CD de banca assim, é bem, mas o disco é legal, incrível, disco incrivelmente legal. Electric Café, número 19, é um disco do Kraftwerk também, muito bacana. Eu adoro o Kraftwerk. Eu acho que o Kraftwerk do Autobahn ao Electric Café fez maravilhas. Eu gosto também dos primeiros, mais experimentais e tal. Mas eu acho que essa fase, Autobahn até. Não, do Autobahn. Autobahn é muito legal também. Do Autobahn até o Electric Café é maravilhoso. Eu adoro essa banda. Kraftwerk. Life's Rich Pageant é o número 18 do R.E.M. Grande disco também. Eu gosto mais do Document e gosto mais do Fables of Reconstruction, o que veio antes e o que veio depois. Então o Life's Rich Pageant está ensanduichado por discos melhores, mas é ainda assim um baita disco. Tem Follow Me, não preciso dizer mais nada, né? Follow Me já vale pra caramba. Em 17, Rage for Order, que hoje é o meu preferido do Queensryche, né? Ou Queensryche. Eu gosto bastante desse disco, é um disco ainda com um pé no heavy metal, hard rock, mas já se abrindo para um pop ali, flertando com um pop meio funk, na música do Dalbello, ali Gotta Get Close to You, mas também com um progressivo, um rock progressivo que eles iam entrar de vez no Operation Mindcrime. Então, acho o Operation Mindcrime um baita disco, o Empire também, mas hoje acho que o meu preferido do Queensryche é o Rage for Order. Acho um baita disco. I Dream in Infrared eu acho lindíssima. É um disco que eu gosto bastante, o Rage for Order. Outro preferido meu da banda, que é das preferidas também, é o 16. A banda é Rat, minha banda preferida de hard rock, ou hard rock californiano, né? O hair metal. E o disco é o Dancing Undercover, que é o meu disco preferido deles, né? Eu acho um baita disco. O Out of the Cellar também tá perto, parelho, mas o Dancing Undercover eu acho um descasso, assim, um disco mais rock and roll, mais forte, mais rápido, com energia e tal. Eu acho um baita disco, dançante também, né? Dance, começa com Dance, 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 já é um pedido para a gente entrar na dança. E o disco meio que vai ajudar nisso. Número 15. Please, please escutem o disco de estreia dos Pet Shop Boys. Grande disco de estreia. Só perde pro Actually, dos Pet Shop Boys, e perde muito pouco, eu acho. West End Girls, espetacular, uma baita música. Então, Please é um baita disco também. O número 14 é de uma banda norueguesa chamada Aha, Scoundrel Days. Todos vocês conhecem, né? Do jeito que eu falei, parece que eu estou apresentando a banda. Scoundrel Days é meu disco preferido do Ahá, então é o disco que figuraria num top 20. O primeiro acho que não teria essa força, apesar de eu gostar bastante, ficaria nas menções. O terceiro também não, menos ainda. O quarto menos ainda. E tem um disco mais pra frente que eu gosto bastante também, um de capa vermelha, mas o meu preferido é o Scoundrel Days. Um representante de metal, para não dizerem que eu abandonei o metal em 86, é o Master of Puppets do Metallica, em 13º. Eu prefiro ainda o Ride the Lightning, é o meu Metallica preferido, e em segundo lugar eu colocaria o Kill 'Em All, que é o primeiro deles. Mas o Master of Puppets, que é o terceiro, é quase tão bom quanto esses dois. Então eu acho que merece um lugarzinho aqui nesse top 20. E claro, o lugar aqui 13, eu não sei se eu prefiro o Master of Puppets ao Electric Café. Ou o Master, não, dos primeiros ali eu prefiro mesmo. Mas desses, do 11 ao 20, as ordens pode ser, amanhã eu posso falar outra ordem. Então, não levem tão a sério assim, é mais uma coisa de hoje. Em 12º, Candy Apple Grey, da banda Husker Du, punk de Minneapolis, punk agressivo com o, como é que chama lá o cara do Sugar? Acho que é Bob Mood, um grande cara, e o Grant Hart também com as melodias
maravilhosas ali, um baita disco. O primeiro que eu ouvi do Husker Du, e acho que é o que eu mais gosto ainda, apesar do Warehouse ser muito bom, um disco duplo que eu comprei ali em vinil nacional na época, eu adorei também, acho que o meu irmão que comprou, aliás, mas a gente tinha coleção enfim, a gente escutava. Em 11º, Sampa Midnight. Ele tem um subtítulo que eu não coloquei aqui. Sampa Midnight, alguma coisa, não lembro. É do Itamar Assunção, que é um cara também, não preciso nem falar nada o quanto eu gosto do Itamar Assunção. Vinha do Beleléu, lançou as próprias custas com uma qualidade sofrível ali, mas lançou do jeito que ele podia. E o Sampa Midnight também, independente, uma coisa maravilhosa. O Itamar Assunção, depois ele vai para o Intercontinental e depois vai lançar a trilogia do Bicho de Sete Cabeças ali, que é maravilhosa. É esse, né? O nome? Bicho de Sete Cabeças, é isso? Bom, é a trilogia, vocês sabem qual é. Que é espetacular, espetacular a trilogia, principalmente o que viria a ser o primeiro CD, né? Porque dos 3 LPs, o primeiro LP é obra-prima, o segundo é quase uma obra-prima e o terceiro é muito bom. Então, o primeiro CD que ficou com o primeiro LP e a metade inicial do segundo LP é ainda assim genial. Top 10, atenção, Heyday do The Church, a banda australiana The Church, comparece aqui com esse disco que eu gosto bastante também. É uma preparação já para o caminho que eles iriam trilhar nos 2 discos seguintes, um caminho mais pop, do Starfish e do Gold Afternoon Fix, mas depois eles iriam novamente fazer uns discos mais experimentais ali, eventualmente com melodias boas, tal como Someday Anywhere, Sometime Anywhere de 94, Priest Aura de 92 e o meu preferido Magician Among the Spirits, que para mim é a obra-prima do The Church, mas o Heyday é um baita disco também, esses discos no meio do caminho eu tendo a gostar bastante. Em nono vocês vão se surpreender, porque é o Cadê as Armas das Mercenárias. Eu adoro Mercenárias. Sempre que eu vejo um filme de São Paulo, normalmente são filmes de São Paulo, né, que usam. É, as pessoas costumam ter um certo preconceito com bandas que são de São Paulo, então difícil usarem. Mas enfim, posso estar sendo injusto. Eu lembro sempre que eu ouço alguma música das Mercenárias num filme, eu, caramba, que demais Mercenários, e já fico empolgado. Às vezes o filme não faz jus à trilha aos Mercenários, mas sempre me empolga quando colocam. E tem vários, né? Lembro de vários. Mas o Cadê as Armas é o primeiro LP delas e eu acho espetacular. Acho um punk muito bacana. Número 8, Brotherhood, para mim, o melhor disco do New Order. Um disco que alia a parte banda, né? Que é com guitarra, baixo, bateria, com a parte mais dançante, a parte das pistas do Bizarre Love Triangle, né? Então eu acho uma banda que consegue aliar muito bem esses dois lados, e o Brotherhood talvez seja o disco em que eles aliam melhor esses dois lados deles. Tem o Power Corruption Lights também, acho que seria o meu segundo preferido, mas o Brotherhood acho que seria um aperfeiçoamento dessa fórmula. Número 7, eu vou surpreender vocês de novo. Duran Duran Notorious, eu adoro esse disco, adoro. Acho um baita disco do nível do Real e do primeiro disco do Duran Duran. São 3 obras-primas que essa banda lançou, então essa banda já merece o Olimpo, só por esses 3 discos. E o Nile Rodgers é um gênio, e uma vez eu elogiei o Notorious e o Nile Rodgers começou a me seguir no Twitter. Eu fiquei muito feliz, na época o Twitter era algo mais respirável, né? Não era essa coisa tóxica de hoje, mas ele começou a me seguir, eu achei muito legal o Nile Rodgers me seguindo no Twitter. Ahn, Notorious é demais. Skin Trade, eu costumava dizer que Skin Trade é a coisa mais genial que o Prince não gravou, assim. E lembra um pouco o Prince mesmo. Skin Trade é uma das minhas músicas preferidas dos anos 80.
O sexto é o The Queen is Dead. Não preciso nem falar muito do The Queen is Dead, né? Um disco maravilhoso. Eu acho ainda melhor o Strange Ways Here We Come, que vem depois, que é o último dos Smiths. Mas o The Queen is Dead também é muito bom. É muito, muito bom. Então foi o primeiro que eu ouvi dos Smiths, né? Que eu acho que foi lançado na época do que eu estava no segundo colegial e tal. Eu ouvia bastante. O quinto lugar, vou surpreender de novo, é o Soul, do Peter Gabriel. Soul, mas quem não é? Eu adoro o Peter Gabriel, eu acho o terceiro do Peter Gabriel, o quarto e o Soul maravilhosos. São três discos geniais, até Beagle, que eu achava meio. Pô, essa música é meio, né? Pra bater palminha assim, eu achava meio chatinha. Hoje eu gosto, hoje eu tava ouvindo outro dia com a Carla. O do terceiro disco eu achei até legal, o Beagle. Até essa, então o terceiro tem essa. Os dois primeiros também gosto muito, mas acho que o terceiro, o quarto e o Soul são obras-primas, né? O Soul é o mais pop, mais comercial, radiofônico, mas e daí? É legal pra caramba, né? Difícil fazer música boa pensando no rádio, né? E o Peter Gabriel fez um disco que parece uma coletânea, né? O disco é genial, tem umas 7 famosas no disco. 7 músicas que fizeram sucesso. É difícil. Me dá uma coletânea de Peter Gabriel. Ah, tem esse aqui. Ah, é coletânea, mas não tem a Shock the Monkey. Não, mas é coletânea involuntária. É um disco que ele fez que não era para ser coletânea, mas virou coletânea porque quase todas fizeram sucesso. Então esse é o Soul. Maravilhoso. Número 4 é o Medusa, do Clan of Shimox, ou Zimox, ou Zymox, eu não sei como é que se fala. E várias pessoas, vários amigos meus, até americano, um amigo meu americano dos Estados Unidos, não sabia como é que se fala. É uma banda holandesa, né? Mas eles já vieram ao Brasil, já vieram numa loja que estava na frente da minha, que era. Esqueci o nome da loja agora, meu irmão vai me matar, que eu não lembrei do nome da loja. Mas era Lullaby, música. A loja chamava Lullaby, em homenagem à música do The Cure, né, do Disintegration. E eles fizeram um show no Brasil e na época foram dar autógrafo na Medusa, na, na Lullaby, que ficava em frente à minha loja, que era lá numa galeria da Augusta. E eu ia falar com eles, porque eu adorava Shimox, sei lá. E eu podia ter a oportunidade de perguntar como é que se fala o nome da banda. Mas não dava nem para chegar, tava cheio ali. Eu sempre detestei multidão. Desde de jovem eu fiquei lá na loja. Só não botei música para não atrapalhar o evento ali deles. Fiquei só. Talvez eu tenha botado algo baixinho assim, mas fiquei com a loja aberta ali só para ir vibrando ali com o Shimox perto de mim ali. Mas Shimox ou Shimox ou a maioria fala Clan of Shymox. Eu não sei se esse Y aí se fala Shy, mas. Enfim, uma amiga minha dizia que era Zimox. Não sei também. Enfim, vocês entendem, né? Clan of Shymox ou Clan of Shimox. É uma baita banda, o que importa é isso. O Medusa é o segundo disco deles. O primeiro e o segundo eu acho maravilhosos. Depois eles foram um pouco pro dance, fizeram uns discos muito de pista. Até o terceiro, o quarto e o quinto são. O terceiro parece Sister of Mercy para pista de dança. Depois o quarto e o quinto são bem dançantes, ainda legais, eu gosto também, mas outro estilo. E aí eles voltaram mais para frente a fazer esse gótico meio dançante, meio climático, estilo 4AD, só que por outra gravadora, né? Os primeiros só que são 4AD. Adoro essa gravadora, aliás. Em terceiro, agora vem os três primeiros. Eu acho que vocês. Quem me conhece não vai se surpreender, mas quem não me conhece vai. Quem só me conhece do cinema talvez se surpreenda. Em terceiro, uma banda chamada The Fall, banda de Manchester, ou da Grande Manchester, né? Eles são de uma cidadezinha pequena, perto de Manchester. É o disco Band Sinister, que é o primeiro que saiu do The Fall no Brasil. É um disco maravilhoso. Tô com a primeira música na cabeça, é espetacular. O Mark Smith e a esposa dele faziam um som muito legal, meio
punk, meio industrial, um pouco dançante, com algo gótico. Era uma mistura ali que cabia muito bem nos anos 80. Eles têm vários discos legais antes e vários discos legais depois. Então vale muito a pena conhecer o The Fall. E talvez o Band Sinister está entre os meus preferidos. Acho que se pegar uns três melhores para mim do The Fall, o Band Sinister está entre eles. Rex Industrial Hour também. O outro eu teria que escolher. O segundo lugar, Skylarking, da banda XTC, que é uma banda que eu adoro também, uma banda muito influenciada por Beatles, né, do Colin Moody, do Andy Partridge, e nesse disco os dois estão inspiradíssimos, e a produção é do mago Todd Rundgren, um mago, um gênio. Todd Rundgren era genial. Então vale muito a pena ouvir esse disco também, Skylarking. Não é o. Eles têm muitos discos legais, né? Oranges and Lemons, Non Such, Apple Venus Volume 1, o Black Sea, Drums and Wires, English Settlement. Tem muita coisa legal do XTC, até o projeto lá, o Dukes of Stratosphere, é muito legal. Mas acho que o meu preferido, se tiver que escolher um, é o Skylarking. Eu acho muito bom esse disco. E o primeiro é, acho que vocês já adivinharam, né? Vocês conhecem o meu gosto. Black Celebration do Depeche Mode. Foi o primeiro disco, curiosamente, o primeiro disco que eu ouvi do Depeche Mode, mas eu já conhecia a música Strange Love, que tocava no rádio na época. Strange Love era um mega hit. E eu achava legal, tal. Pô, disco, música legal, né? Aí eu fui na casa do meu primo e o irmão dele tinha comprado o Black Celebration, tinha saído no Brasil, acho que na época, e o Music for the Masses, esses dois. Aí eu, ó, deixa eu levar pra gravar, levei pra casa pra gravar, eu falei, puta que pariu, aí eu aproveitei, pô, tem no Brasil, eu vou comprar. Não vou ficar com fita disso aqui, eu vou comprar, adorei, já, adorei. Era 88, né, 87, sei lá, acho que é 88, 88. E eu comprei porque eu adorei, eu achei. Aí eu fui comprando tudo de Depeche Mode, enfim, depois saiu o Violator, que eu acho que o Violator e o Black Celebration são as obras-primas deles, mas a Broken Frame é maravilhoso, o Ultra é maravilhoso, Construction Time Again, enfim, eles têm muitos discos lindos e tal, e o Black Celebration é obra-prima pra mim, eu acho que merece muito o primeiro lugar. É o disco que tem Question of Lust, né? É um disco também politizado, cheio de críticas ali. Tem Fly on the Windshield. A própria música Black Celebration é muito legal. Tem Stripped. Stripped é das minhas preferidas também. New Dress, Princess Dies Wearing a New Dress, ele fala, né? É um descasso. Descasso, com uma gravação meio. Eu não sei se é do. Mas depois eu ouvi em CD é a mesma coisa. Ele é meio opressor, assim, a gravação desse disco. Ele é meio pra dentro, parece. Não expande. Assim, o Music for the Masses expande, né? Tem até os alto-falantes na capa. Parece que é um disco expansivo. E o Black Celebration é engruvinhado, assim, ele é pra dentro. Mas eu acho que combina, assim, com uma celebração negra ali, uma coisa de celebração, sei lá do que, politizada, crítica pra caramba e meio dark, né? A banda inglesa, os Estados Unidos. O Depeche Mode tem essa coisa meio gótica também, meio dançante, mas gótica. Eles se vestem muito de preto e tem muita coisa com preto, os shows com muita decoração com preto e tal. Então eles gostam desse tom mais escuro, mais sombrio, os videoclipes e tal. Eu gosto muito também e eu acho que esse tipo de gravação do Black Celebration combina. É todo meio pum, 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 meio, né, abafado assim. Eu estranhei muito quando eu ouvi, mas depois eu comecei a gostar pra caramba e é o meu grande disco de 1986. Tá bem? Gostou? Não gostou? Vou imitar o Gastão de novo. Sejam educados.
Isso é uma brincadeira, não quero ofender ninguém, é só meu gosto pessoal. Se eu esqueci algum, provavelmente não é esquecimento, é que eu não gosto tanto, né? Ou não conheço, né? Posso vir a conhecer. Então vocês podem me indicar coisa, podem dizer qual é os 20 de vocês nos comentários. Façam o que vocês quiserem. Podem fazer a lista de vocês, podem me indicar outros discos para eu conhecer. Eu vou adorar. Mas eu ouvi muita coisa de 86, então tem muita coisa que eu conheço. Mas se for alguma coisa mais obscura, eu posso não conhecer de fato, né? Então eu vou adorar conhecer a partir da indicação de vocês, ou até retomar o contato, por exemplo, Christian Death. Eu ouvi muita coisa do Christian Death, Consat Angels. Eu passei por essas bandas, eu lembro de ter ouvido e ter gostado, mas não a ponto de colocar na lista, sabe? Muitas coisas que eu ouvi, gostei, mas não a ponto de gostei, eu gosto, acho bacana, mas não a ponto de colocar nos 20. Então essa é que é a questão, né? Os 20 acho difícil eu mudar, né? E se eu mudar eu aviso. Mas eu, mas eu vou gostar de conhecer de qualquer modo a coisas novas que vocês me apresentarem, tá bem? Então, até o próximo vídeo e boa noite, ou boa tarde, ou bom dia.